tema da minha palavra é momentos decisivos. O poder transformador da conexão com Deus. O poder transformador da conexão com Deus. Eu quero ler um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso de número 7. Filipenses 3, 7. Eu vou ler em uma outra tradução. O pessoal vai pôr aqui uma tradução, mas eu quero ler na tradução NVI, nova linguagem de hoje, internacional, aliás, que diz assim, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, ou era ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado por Ele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só até aí. Quem escreve essa carta, ou quem escreve esse trecho, é o apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. E eu costumo dizer que, em se falando do apóstolo Paulo, nós teremos um mundo de coisas para estudar, para entender, para buscar. Momentos decisivos. Deus nos dá encontro com pessoas, e quando esses encontros acontecem, eles fazem todas as diferenças nas nossas vidas. Se ao encontrar com pessoas, algumas coisas mudam, imagina quando nós temos um encontro com Deus. O apóstolo Paulo era alguém altamente inteligente, altamente religioso, e essa religiosidade e essa inteligência que ele tinha, de certa forma, atrapalhava e fazia com que ele perdesse aquilo que Deus tinha para ele. De certa forma, ele era tão cego pela lei, ele era tão praticante da lei, que ele se esquecia de algumas coisas muito importantes: a justiça, o juízo e a misericórdia. Um homem arrogante, de certa forma, prepotente, inteligente, mas ele era muito fiel àquilo que ele acreditava pregar. Isso é importante, você ser fiel e crer naquilo que você prega. Ele era do judaísmo, uma seita, cumpridor da lei, fundou algumas sinagogas, e logo após a morte de Jesus, ele começou a perseguir os cristãos. Agora, um judeu farisaico começa a perseguir os cristãos, ou começa a perseguir o cristianismo, ou começa a perseguir aqueles que seguiam a Cristo, porque cristão quer dizer seguidor de Cristo, ou cristão quer dizer pequeno Cristo. E Paulo então começa a perseguir esses irmãos, pede cartas para governadores para prender esse povo, para bater nesse povo que professava sua fé em Jesus Cristo. Aos seus olhos, Paulo estava fazendo a coisa certa, ainda que para nós seria errado, aos olhos dele, ele estava fazendo a coisa certa. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você já parou para pensar quantas coisas você fez de errado, achando que estava correto? Foram muitas, e não dá para condenar o apóstolo Paulo,
porque ele conhecia da lei, ele foi estudado aos pés de Gamaliel, então para ele o que ele estava fazendo estava certo. Sabe, irmãos, só que no decorrer da caminhada do apóstolo Paulo, ou de Saulo, a Bíblia diz que ele teve um encontro marcante com uma pessoa. Algumas pessoas dizem que Paulo caiu do cavalo, a Bíblia não diz isso. Paulo nunca caiu do cavalo. Se você já falou isso alguma vez, você falou sem ler a Bíblia. Então diga comigo, Paulo nunca caiu do cavalo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus e ele caiu por terra. Ele caiu por terra. Sabe, irmãos, e quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida precisa passar por um processo de transformação. Você está aí ou não? Diga amém. E Paulo deixou totalmente a religiosidade e foi para o caminho do discipulado. Quando ele tem esse encontro com Jesus, ele cai por terra, uma luz aparece para ele, e ele diz: quem és tu? E aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues? E a partir daí então, Jesus dá uma instrução para ele ir para um lugar, na rua direita, na casa de Judas, ficar lá. E Paulo então obedeceu imediatamente, se levantou, foi cego, porque ele ficou cego, e foi até a casa de Judas, e lá ele ficou. Sabe, irmãos, Paulo deixou totalmente a religiosidade e foi para o caminho do discipulado. Judas o recebeu em sua casa. A Bíblia diz que Ananias o mentoreou, o discipulou. Depois Paulo, de passar 3 anos e meio naquele lugar, a Bíblia diz que ele vai embora e Barnabé vai atrás dele. Deus vai te dar uma unção de Barnabé. Vou dizer novamente, Deus vai te dar uma unção de Barnabé. Que unção é essa, pastor? Ir atrás daqueles que estão desistindo, ir atrás daqueles que foram mandados embora, ir atrás daqueles que não querem mais o evangelho, porque foi assim que fizeram com Paulo. Paulo era tão problema dentro da igreja, que o pastor chamou ele e falou assim para ele: está aqui sua passagem de ônibus, pode ir embora daqui. Desse jeito. E Paulo foi embora e ficou triste. Mas Deus toca no coração de Barnabé e diz: vai atrás de Paulo. Eu profetizo que Deus vai tocar no seu coração nesses dias, e você irá atrás de alguém. Você irá atrás de alguém. Ananias e Barnabé se tornaram os discipuladores, os mentores de Paulo. Sabe, irmãos, então todo mundo que tem um encontro com Jesus, sua vida precisa mudar. Moisés, depois de querer fazer do jeito dele, matar um egípcio, porque ele estava espancando um judeu, a Bíblia diz que Deus vem sobre ele e ele foge para o deserto. Lá no deserto ele encontra Jetro, o sacerdote, em Midian. E aí a Bíblia diz que Moisés fica trabalhando para Jetro, servindo Jetro, e lá Jetro prepara ele para o sacerdócio. Moisés chega pobre em Jetro, já sai com uma esposa, já sai com animais, e sai para exercer o seu ofício, aquilo que Deus o chamou para fazer. Se você olhar para Saul, a Bíblia diz que ele tem um encontro com o profeta Samuel, e o profeta Samuel então diz para ele: olha, as ovelhas do seu pai já foram achadas, pode ficar tranquilo, essas ovelhas se perderam, foi só um pretexto para você me encontrar. Talvez você está perdido, perdeu o emprego, está ruim no casamento, talvez isso seja só um pretexto para Deus colocar você diante de um profeta, para Deus colocar você diante do homem de Deus, para consertar e corrigir a sua vida. E a Bíblia diz que Samuel vira para Saul e diz: olha, a hora que você for embora, vai vir descendo uns homens do monte chorando. Cadê os homens do monte aí? Cadê as mulheres do monte? E aí, quando você encontrar esses homens, eles vão profetizar sobre a sua vida. E aí Saul vai andando, e a Bíblia diz que aqueles homens vão descendo do monte tocando o tambor. E aí Saul se encontra com aqueles homens. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Saul, ele profetizou, e a Bíblia diz lá em 1 Samuel, que ele foi transformado em um outro homem.
Então o encontro de Paulo transforma ele em outro homem, o encontro de Moisés o transforma e o prepara ele para o propósito, o encontro de Saul com Samuel transforma Saul, o Espírito Santo vem sobre ele, ele começa a profetizar e é transformado em um outro homem. A Bíblia diz que a mulher samaritana está na beira de um poço, meio-dia. Que hora? Meio-dia. Meio-dia não é hora de mulher séria tirar água do poço. Meio-dia não era o horário que as donzelas iam tirar água para casa. Meio-dia não era um horário em que pessoas comuns, pessoas bem vistas, pessoas corretas tirassem água no poço. Meio-dia era um horário dos rejeitados. Meio-dia era o horário dos rejeitados. E lá estava aquela mulher na beira do poço, quando ela tem um encontro com Jesus, porque a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. E a Bíblia diz que aquela mulher tem um encontro com Jesus. E resumindo aquele encontro, Jesus fala para ela: olha, você já teve 5 maridos, e o que você tem ainda não é seu. E ela diz: como que você sabe? Tu és profeta? Ele diz: se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e eu te daria, e você nunca mais teria sede. E ela diz para ele: olha, mas você é mais poderoso que o nosso pai Abraão? Jesus: minha filha, eu tenho uma água viva, que se você beber, nunca mais você terá sede. Aquela mulher era mal vista pela sociedade. Presta atenção no que eu estou te falando. Aquela mulher era mal vista pela sociedade. Aquela mulher tinha 5 maridos, e o que ela tinha agora não era dela. A Bíblia diz que ela teve um encontro tão real com Cristo, que ela volta para uma cidade, para a cidade que ela morava. E lá ela começa a testemunhar, dizendo assim: olha, eu encontrei um profeta, eu encontrei alguém que falou toda a minha história, encontrei um profeta que fala a minha vida, vocês precisam conhecê-lo. Uma mulher que não tinha credibilidade, agora as pessoas olham para ela, olham para o que ela fala, e a Bíblia diz que toda a cidade foi ter com Jesus. Você está aí? Então essa mulher samaritana, ela teve a vida dela transformada, uma vida transformada. Eu pergunto para você nessa noite: você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você já teve um encontro pessoal com Ele? E muito mais do que isso, eu quero te fazer uma pergunta: a sua vida foi transformada por Ele? Porque quando nós temos um encontro com Jesus, meu irmão, escuta o que eu vou te falar, deixamos definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós desenvolvemos um coração humilde e arrependido. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós aprimoramos a nossa capacidade de ouvir a Deus. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós renovamos diariamente a nossa compreensão do seu propósito, do seu evangelho, através da palavra. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós obedecemos sem restrições aquilo que Deus nos manda fazer. Aquilo que Deus nos manda fazer. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos dedicamos ao serviço em sua casa e deixamos de ser meros espectadores para servir uns aos outros. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós procuramos renovar a nossa mente com a palavra. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós vamos atrás de conhecimento. Quando nós temos um encontro com Jesus, seu casamento muda, sua vida espiritual muda, sua vida financeira muda, os seus relacionamentos mudam. A sua forma de falar muda, o seu jeito de andar muda, o seu jeito de sorrir muda. Pastor, mas qual é a vantagem de ter um encontro decisivo? Qual é a vantagem de ter um encontro marcante com Cristo, com o nosso Deus? O que
esse encontro pode representar para mim? E eu quero te ensinar algumas coisas importantes. Nesses encontros, a sua vida, ou você, é totalmente transformado pelo poder da palavra de Deus. Olha o que o texto diz em Atos capítulo 9, verso 11 ao 14. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, Deus falando com Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ele está o quê, irmãos? Orando. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus chama Ananias e fala assim: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Ananias. Lá tem um homem por nome Saulo. Ele está orando, e eu dei uma visão para ele, de que um homem chamado Ananias chegaria lá, oraria com ele, e lhe restauraria a visão. Paulo não está preocupado em perseguir, Paulo não está preocupado em ir atrás dos cristãos, agora ele está orando. Ao que respondeu Ananias, eu não vou ler, mas Ananias falou assim para Deus: Senhor, o senhor tem certeza? Muda aí para o verso número 13. Senhor, muda para o verso 13. Verso 13. Ananias diz assim: Senhor, o senhor tem certeza que eu tenho que ir na casa de Judas, que Saulo está lá? Eu acho que Ananias disse assim: o senhor tem certeza? Porque esse Paulo, ele estava atrás dos cristãos com carta para prender, sabe, para fazer feitos conosco. O senhor tem certeza? Eu tenho ouvido muito a respeito desse Saulo. E ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o seu nome. Sabe, querido, acho que Deus vira para Ananias e fala assim: ei, Ananias, Saulo já teve um encontro pessoal comigo. Eu já mudei o nome dele, ele não vai mais perseguir você. O meu poder foi derramado sobre a vida dele. Momentos decisivos geram grandes transformações. Encontros decisivos precisam gerar transformações na sua vida. Quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida precisa mudar. Tem gente que está assim, ó: Deus, eu quero um milagre. Deixa eu dizer algo para você: o milagre que você quer já está pronto. Já está pronto. Então por que não vem, pastor? Porque o maior milagre não é o que você vai receber, é a transformação que Deus precisa fazer na sua vida, para que você esteja pronto para receber. Você precisa estar preparado por Deus. Você precisa ser transformado por Deus, para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu te pergunto nessa noite: você está preparado para receber o que você tem pedido a Deus? Porque senão, meu irmão, escute, Deus não te dará. A Bíblia diz lá em Mateus que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então, financeiramente, Deus vai te dar aquilo que você consegue administrar. Então, para você ter muito, você precisa passar por um processo de transformação na sua alma, para que você entenda que o dinheiro, que as coisas não podem ser mais importantes do que Deus na sua vida. Na trilha tem um morro, o dia que você for andar comigo você vai ver. Na trilha tem um morro que chama Morro do Mimimi. Morro do quê? Do mimimi. Tem muita gente ainda na igreja que não deixou a religiosidade, que aceitou Jesus, mas não mudou de vida,
que aceitou Jesus, mas ainda não quer servir, quer ser servido. Tem muita gente ainda na igreja que está querendo mamadeira, tomar leitinho espiritual. Ei, meu irmão, eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite. Pare com mimimi. Está na hora de você crescer, está na hora de você avançar, está na hora de você deixar Deus trabalhar, não só em você, mas através de você. Cresça, amadureça. Deixa o Espírito Santo transformar você, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Quem tem um encontro com Jesus, tem a vida transformada, converteu. E o que é conversão? Conversão é mudança de direção. Conversão aqui, ó, eu estou indo para cá, eu vou converter. Ou você converte para a direita, ou você converte para a esquerda, ou você converte na direção contrária. Então, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que embriagava, não se embriague mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que falava mal dos irmãos, não fale mais. Conversão passa por um processo de transformação. Segundo, nesses encontros, você será impulsionado para a sua missão. Nesses encontros, nesses momentos decisivos com Cristo, eu profetizo e declaro que você será impulsionado para a sua missão. Olha o que o texto diz em Atos 9,15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, Ananias, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante todo o povo de Israel. Olhe para mim, quando nós temos encontro com Jesus, Ele nos dá uma missão. Nos dá uma missão. Em Mateus 28, 19 e 20, a Bíblia diz assim, ó, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você tem um encontro com Jesus, além de ter a vida transformada, Deus te dá uma visão, Deus te dá uma missão, e você precisa andar nessa missão. Ananias estava com medo, mas Deus disse para ele, vai lá. Eu escolhi Paulo, eu chamei ele para uma missão. Ele vai pregar o evangelho para os gentios, ele vai pregar para reis, ele vai pregar para sacerdotes, ele vai pregar para os judeus. Ei, meu irmão, Deus te deu uma missão, Ele ministrou sobre você poder e autoridade para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios e anunciar o reino de Deus. Paulo vai pregar aos gentios e aos judeus. E você? E você? Vai testemunhar ou pregar para quem? Alô? 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 Sabe o que é, pastor? Eu quero pregar na igreja. Eu quero pregar na igreja. Sabe o que é, pastor? Eu quero tocar no louvor. Não, pastor, eu quero um lugar de destaque na igreja. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei o que o pastor Haroldo pregou domingo, mas falaram muito bem da mensagem dele. Falou que o pastor Haroldo arrebentou. Diz que a palavra foi muito forte. Mas eu não sei qual é a visão que você tem de igreja. Mas pregar na igreja, tocar na igreja, ficar na recepção da igreja, é serviço, não é chamado, não é missão. Jesus te chamou para servir aqui dentro da igreja, mas também te chamou para executar o seu chamado lá fora. Agora olha para mim, lá fora as pessoas não ouvem o que você fala, elas veem o que você faz. Lá fora, não é o que você fala, é o que você faz. As pessoas não vão se espelhar
ou te ver pelo evangelho que você prega, é pelo seu testemunho de vida que você vive. Jesus te chamou para servir aqui dentro e pregar lá fora. Igreja quer dizer chamados para fora. Chamados para fora. Aqui dentro da igreja, irmãos, presta atenção, é pedra batendo em pedra. É pedra batendo em pedra. É machado afiando machado. Aqui dentro da igreja é apanhando e batendo. É tratando e sendo tratado. Para quê, pastor? Para que lá fora você cumpra o seu chamado, a sua missão. Diga assim comigo: eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, pregar o evangelho com o meu testemunho, porque foi isso que a Bíblia disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, de confins da terra. Pastor, para quem que eu vou pregar? Muito simples: pregue para os seus amigos, pregue para os seus parentes. Como, pastor? Chamando eles para a sua casa, chamando eles para ver como é o seu casamento, chamando eles para ver como você trata a sua esposa, chamando eles para ver como você trata seu marido, chamando eles para ver como você trata seus filhos, chamando eles para ver como seus filhos te respeitam ou não. Como que eu prego para os meus colegas de trabalho, pastor? Servindo a eles. Como que eu prego para o meu patrão? Seu horário de expediente acaba às 6 horas, 5h59, você está na porta do ponto, esperando das 6 horas para você bater o ponto e ir embora. Como que eu prego para o meu patrão, pastor? Ficando além do necessário, fazendo além daquilo que ele me pede, servindo além daquilo que foi pedido. É não se irritando, é não brigando. É assim que você prega o evangelho. É assim que você cumpre a sua missão. É assim. Ontem eu fui fazer uma visita para um casal e eu disse para eles: olha, vocês estão correndo perigo. E aí ele olhou para mim, não entendeu nada. Eu disse para ele: porque quem anda com pastor vai virar pastor, e quem anda com pastora vai virar pastora. Sabe, irmãos, eu nunca tive secretária na minha casa que não fosse da igreja. Aliás, tive só uma e ela me roubou e eu mandei embora. Mas todas as nossas secretárias estão aqui, morando, trabalhando, aliás, congregando conosco. Se você teve um encontro com Jesus, irmãos, sua vida tem que ser transformada. Se você bebia, não beba mais. Não fique mais embriagado, não fique mais fumando maconha, não fique mais cheirando cocaína, não fique mais, traindo sua esposa, não queira mais ser o bambambam da sua turma. Não! Deus te deu uma missão agora, que é pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor. Terceiro, nesses encontros ou nesses momentos decisivos com Jesus, você é cheio do Espírito Santo. Vou dizer novamente, porque parece que os irmãos não entenderam. Quando você tem um encontro com Jesus, você é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 9:17: então Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Jesus impõe as mãos sobre os discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eis que vos dou poder e autoridade. Coloque a mão sobre eles
e eles são cheios do Espírito Santo. Jesus diz: olha, ficai reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Cheio do Espírito Santo. Você tem que ser alguém cheio do Espírito Santo, irmão. Olha o que Bill Johnson disse: a autoridade vem com a comissão, mas o poder vem com o encontro. Ah, pastor, tem muita gente com autoridade no que faz, tem muita gente com autoridade no que faz, doutor no que faz, mas está precisando ser cheio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, a palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto: minha mensagem, minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, porque Paulo era fera, poliglota, falava vários idiomas, sabia mexer com PNL, programação neurolinguística. Paulo era top, e ele vem e diz para mim assim: olha, o que eu prego, o evangelho que eu prego, não é de palavras persuasivas, é de demonstração do poder de Deus. Do poder de Deus. Ou seja, sua fé precisa ser demonstrada por suas obras, pelos seus resultados. Quando você falar, tem que sair poder. No seu serviço, as pessoas têm que dizer para você: ei, vem cá, eu preciso conversar com você, porque quando eu converso com você, eu sinto uma paz. Quem já viveu isso? Quando eu converso com você, eu sinto uma paz. É a hora de você dizer para ela: não é paz que você sente, o que você sente é o poder, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Irmãos, tem gente que fala assim, pergunta para mim assim: pastor, eu já pelejei para falar em línguas, mas eu não dou conta. Quem aqui nunca falou em línguas estranhas? A língua dos anjos. Tipo assim, ó, xarabacandalabalabachuriandalabá. Quem nunca falou? Levanta a mão, não precisa ficar com vergonha não. Por que vocês não falam? Por quê? Diga assim, ó, porque eu não quero. É. Porque a Bíblia diz que você tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando você tem o Espírito, ele flui de dentro de você. Então você precisa abrir a sua boca e falar em línguas. Pastor, mas eu não dou conta. Como que você não dá conta? Como que é isso? É que é, pastor, é que eu não arrepio. Alô? Pastor, é que eu não choro, eu não tenho aquela crise de choro. Mas quem falou para você que para ser cheio do Espírito, você precisa chorar? Quem falou que você, para ser cheio do Espírito, você precisa arrepiar? Você tem que ver um anjo. Vem aqui, Igor. Eu já vi gente na igreja aqui orar com uma pessoa. Vem aqui, Igor. Eu já vi gente aqui na igreja orar e ficar assim, ó. Para que isso? Fala para mim, para que isso? O que você está querendo fazer com isso? Para que isso? Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa de nada disso. Você não precisa ver anjo, você não precisa arrepiar, você não precisa sentir um negócio. Para você falar em línguas, você não precisa cair no chão, estribuchar, não. A menos quando vem uma unção muito forte, você não consiga resistir e você cai. Eu já caí. Pode sentar, obrigado. Mas naquela época da unção, eu chegava para o meu pastor estava ministrando, o povo caindo, e aí eu chegava para o pastor e dizia assim: pastor, que hora que é para me cair? Eu quero cair também. Eu também quero cair, pastor. Ele: não, menino, vem aqui, vamos orar. Então, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, não depende de você,
Depende do Espírito Santo que habita em você. Então você tem o Espírito Santo. Se você abriu a sua boca e disse: eu tenho o Senhor como Salvador da minha vida, como Senhor da minha casa, da minha família, eu te afirmo, o Espírito Santo habita em você. E se Ele habita em você, Ele vai te encher. E como que eu me encho do Espírito Santo, pastor? É fácil, é só falar em línguas, é só falar em salmos, é só ler a Bíblia, é só orar. Agora, os dons, a Bíblia diz que é pela fé. Ah, pastor, mas eu vou abrir a boca e vou falar o que eu nem sei o que é. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas não entende o que fala, a menos que tenha um intérprete. A menos que tenha alguém aqui que interpreta línguas. Nem os anjos. Eu fui numa igreja um dia e o pastor começou o culto de domingo. Aí acabou o culto, eu falei para ele assim: pastor, tem alguém na igreja que interpreta o que o senhor fala? Ele falou: não. Eu falei: então por que o senhor fica falando em línguas num culto de domingo? Está cheio de visitantes. O povo fala assim: esse cara está doido. Eu vou sair dessa igreja. Ele falou, aí chega em casa a mulher. Aí o marido pergunta: e aí, mulher, como é que foi o culto? O pastor falou um chacandale, não entendi nada. Você precisa entender que falar em línguas é algo que é pela fé. Pastor, mas eu só falo chacandabá. O que é isso? Eu também não sei. Se Deus não me der interpretação, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Paulo manda você abrir a boca e falar em línguas. E quanto mais você falar, mais você vai ser cheio. E quanto mais você falar, mais vai vir novas palavras. E quanto mais você falar, mais você vai continuar falando. E quanto mais você falar, então você precisa treinar. Ah, é, pastor? É assim? Quem não sabia que era assim? Levanta a mão. Olha o tanto de gente. Quem que tem filho pequeno? Pronto. Quando ele nasceu, quando a Nicole nasceu, lá da Jaque e do Rodrigo, ela já nasceu dizendo assim: ei, pai, tudo bem, minha mãe Jaqueline? Ela foi assim? Não. Criança nasce falando, irmãos? Não. Então ela vai desenvolvendo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão, porque quem está cheio do Espírito não anda na carne. Quem está cheio do Espírito, sabe, tem uma identidade. Quem está cheio do Espírito, ei, meu irmão, tem a vida transformada. Quem está cheio do Espírito cumpre a sua missão. Quem está cheio do Espírito, ele vive para Deus. É fácil saber se você está cheio. Aliás, é fácil saber do que você está cheio. É ou não é? É só ouvir o que você fala. Se eu ficar com você 3 minutos, eu sei do que você está cheio. Ou é de novela? Ou é de futebol? Ou é de bicicleta? De bike? Ou é da vida dos outros? Se eu ficar com você 3, 4, 5 minutos, eu vou saber do que está cheio, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu criei um grupo de homens. No WhatsApp. E aí eu escrevi assim: irmãos, por favor, poupe um pouco os comentários de futebol e de política, porque nem todo mundo aqui tem o mesmo pensamento. Cadê os homens que estavam no grupo? Foi assim ou não foi? Aí teve uns irmãos que mandou uma mensagem no privado para mim: pastor, nós já não bebe, nós já não fuma, nós já não vai para balada, mas não pode falar de futebol e de política. Falar de quê? Eu falei: fala de Bíblia. Alô? Fala de Bíblia. Coloca lá no WhatsApp o livro que você está lendo. Coloca no WhatsApp o que Deus falou com você quando você foi ler a Bíblia de manhã. Coloca no WhatsApp o que Deus falou com você quando você foi orar. Coloca no WhatsApp o que Deus falou com você através do livro.
Aí o Hugo, engraçadinho, entrou lá e falou assim: o senhor está falando só porque o seu Corinthians está mal. Eu falei para ele: não vou nem responder. Não vou nem responder. Então, irmãos, quem está cheio do Espírito Santo fala: sabe o quê? Você encontrou com a pessoa, e ela fala assim: cara, Deus falou comigo hoje na palavra. Olha, o Espírito Santo ministrou sobre mim de uma maneira poderosa. Ontem eu fui visitar um casal, na hora da oração, Deus começou a abrir o céu sobre a minha vida. E sobre a vida deles, eu falei para ele: olha, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando isso. Olha, e você está assim, sabe? Conversamos de Deus, conversamos de Bíblia, conversamos de discipulado, conversamos de crescimento. Deus quer te encher do Espírito Santo. Se você não sente arrepio, não fica preocupado não. Se você não chora, você olha para o lado do cara, está chorando, você não chora, fique preocupado não. Eu meço alguém que está cheio do Espírito Santo, não pelos arrepios, ou pelo que ele cai, ou pelo que ele sente. Eu entendo alguém cheio do Espírito Santo pela vida que ele vive. Falou com alguém aí? Por último, nesses encontros, nesses momentos decisivos, você é conectado poderosamente à igreja local. Né, pastor Haroldo? Você é conectado poderosamente à igreja local. Olha o que Atos 9:18 diz: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas igrejas que Jesus é o Filho de Deus. Tem gente que diz assim: eu tenho Jesus, mas não preciso de igreja. Quem teve um encontro com Jesus, o primeiro lugar que ele vai é para a igreja. Aqui o dia que eu conheci a pastora Keila, eu disse para ela: eu te amo e vou casar com você. Um ano depois, eu pedi ela em noivado. 3 meses depois, eu casei com ela e tenho uma aliança com ela, e até hoje estou casado. Agora tem gente que está assim: eu te amo, mas você vive na sua casa e eu vivo na minha. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu te amo, a gente se encontra final de semana, temos a nossa festinha, e durante a semana cada um para... Que negócio é esse? Quem tem um encontro com Jesus, sabe o que ele diz? A primeira coisa que eu preciso é ir para a casa do Pai. Quando o filho pródigo caiu em si, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: vou voltar para a casa do meu Pai. Igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para se pertencer. Nossa, que frase impactante. Igreja não é um lugar para frequentar, aqui não é Rotary Club. Aqui não é Rotary. Aqui não é SESI, Senai. Aqui é uma família para se pertencer. Se você teve um encontro com Jesus, irmão, você precisa vir para a igreja. Assim como Paulo, você precisa ser batizado, você precisa tomar ceia, você precisa congregar, você precisa estar debaixo de autoridade. Igreja não é um ponto de chegada, mas é o ponto de saída. É o ponto de envio. Eu estou dizendo para alguns casais que eu estou andando junto: eu vou cuidar de vocês, mas vocês também vão cuidar de outros. É o envio. Igreja não é um lugar de nos reunirmos. Aliás, igreja é um lugar onde nos reunimos para adorar a Deus e servir uns aos outros. Você precisa pertencer a uma igreja. Se você está aqui hoje e não pertence a Vinho Novo, não pertence a nenhuma igreja, se inscreva no curso de identidade. Se coloque debaixo de cobertura espiritual, porque a unção que você honra é dela que você recebe.
Não fale mal da sua igreja, não fale mal dos seus pastores, não fale mal dos seus líderes, não fale mal dos seus irmãos. Essa é a tua casa, é a tua família. Vamos nos embolar aqui, irmãos, e vamos caminhar, vamos crescer e cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Eu quero concluir dizendo o seguinte. Encerrar dizendo o seguinte: tudo que Deus tem para a sua vida está pronto e preparado. Alô? Vou dizer novamente: tudo que Deus tem para a sua vida já está pronto e preparado. Deus só está esperando você. Deus só está esperando por você. Tenha um encontro pessoal com Cristo o mais rápido possível. Deixe Ele transformar a sua vida através do discipulado. Seja verdadeiro, abra seu coração para quem pode te ajudar. Deixe Ele transformar a sua casa, a sua família. Seja cheio do Espírito Santo. Aprenda a servir na igreja e a cumprir o seu chamado lá fora. Porque daí então você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Você crê nisso, irmão? Momentos decisivos geram grandes transformações. Fique de pé, eu quero orar por você.